Você já ouviu falar de Golias, o gigante derrotado por Davi com apenas uma pedra e muita fé. Mas o que pouca gente sabe é que Golias não era único. Ele tinha irmãos, gigantes também mencionados nas Escrituras, carregando histórias cercadas de mistério e interpretações curiosas. Afinal, quem eram esses irmãos? Eles eram tão poderosos quanto Golias? E por que a Bíblia nos conta suas histórias? Hoje, vamos mergulhar na verdade por trás desses gigantes esquecidos, desvendando o que as Escrituras realmente dizem e desmistificando as ideias populares que você pode ter ouvido por aí. Prepare-se para uma jornada bíblica que vai ampliar sua visão, aprofundar seu conhecimento e revelar detalhes que podem transformar a maneira como você entende a palavra de Deus. Para entender quem eram os irmãos de Golias, é essencial conhecer o contexto em que eles viveram. A Bíblia menciona Golias e seus irmãos durante o período de constantes batalhas entre os israelitas e os filisteus, um povo guerreiro que habitava a região costeira de Canaã. Esses conflitos eram mais do que confrontos militares. Representavam uma luta entre duas visões de mundo, dois modos de vida. Enquanto os filisteus confiavam em sua força militar e tecnologia avançada, como o ferro para armas, os israelitas buscavam apoio em sua fé no Deus de Israel. Golias e seus irmãos são descritos como descendentes de Rafa, um termo que sugere não apenas uma linhagem de guerreiros formidáveis, mas possivelmente uma conexão com os antigos Nefilim, os gigantes mencionados em Gênesis. Em 2 Samuel 21, 2.15-22 e 1 Crônicas 20, encontramos relatos de gigantes que desafiaram os israelitas em batalhas importantes, cada um possuindo habilidades e características únicas. Um deles, por exemplo, era famoso por ter 6 dedos em cada mão e pé, um detalhe que reforça sua singularidade. Mas quem eram esses gigantes, além das descrições físicas? Eles representavam uma ameaça não apenas por seu tamanho, mas como símbolos de opressão contra o povo de Deus. Este capítulo oferece uma visão histórica e cultural sobre os gigantes, ajudando a entender como essas figuras influenciaram a narrativa bíblica e o impacto que tiveram na fé e na cultura de Israel. Preparado para mergulhar nessa época fascinante da história? A história dos irmãos de Golias tem gerado diversas interpretações ao longo dos séculos. Muitas dessas ideias nasceram de tradições orais, pregações e até lendas que foram passando de geração em geração. No entanto, nem sempre essas interpretações estão alinhadas com o que o texto bíblico realmente diz, e isso cria confusões sobre quem eram os irmãos de Golias e o que representavam. Uma das interpretações mais populares está ligada ao momento em que Davi escolhe 5 pedras antes de enfrentar Golias. Muitos sugerem que essas 5 pedras simbolizariam a intenção de Davi de derrotar Golias e seus 5 irmãos. No entanto, a Bíblia não faz essa conexão direta. A escolha das pedras pode ter sido simplesmente uma preparação estratégica, considerando que Davi enfrentava um guerreiro imponente e queria estar bem equipado. Outro equívoco comum é acreditar que todos os irmãos de Golias eram tão grandes e poderosos quanto ele. Embora sejam descritos como gigantes, as características de cada um variam. Por exemplo, em 2 Samuel 21h20 é mencionado um gigante com 6 dedos em cada mão e pé, algo que o torna único e notável. Essa diversidade nas descrições sugere que nem todos os irmãos de Golias eram réplicas exatas dele, o que contrasta com a ideia de que formavam um grupo uniforme de gigantes poderosos. Além disso, há a crença de que esses gigantes seriam descendentes diretos dos Nefilim, os gigantes mencionados em Gênesis antes do dilúvio. Apesar de algumas semelhanças nos termos usados, como descendentes de Rafa, não há evidências claras de que essa relação seja literal. A ligação pode ser simbólica, apontando para a continuidade de um inimigo grandioso e aparentemente invencível que o povo de Deus precisava enfrentar. Essa ambiguidade nos textos abre margem para especulações, mas não podemos afirmar com certeza que se trata de uma linhagem direta. Algumas interpretações populares também exageram o impacto dos gigantes, sugerindo que eles tinham poderes sobrenaturais ou que eram imortais. No entanto, os textos bíblicos mostram que esses gigantes eram, acima de tudo, guerreiros formidáveis e humanos, ainda que possuíssem características físicas impressionantes. Eles foram derrotados em batalha por guerreiros israelitas, o que reforça que sua ameaça era grande, mas não invencível. Esses equívocos não apenas distorcem a narrativa,
mas também dificultam a compreensão do que as Escrituras realmente querem transmitir. A leitura literal, sem o devido contexto histórico e cultural, pode levar a ideias erradas que misturam fatos bíblicos com elementos mitológicos. A ideia de que Golias e seus irmãos eram monstros invencíveis, por exemplo, ignora o fato de que a verdadeira mensagem desses relatos é a superação pela fé no poder de Deus. Neste capítulo, nosso objetivo é desmistificar essas ideias, explorando o que o texto bíblico realmente diz sobre os irmãos de Golias. Vamos usar as Escrituras como base para separar o que é fato do que é especulação, destacando as lições espirituais e históricas que esses relatos podem nos ensinar. Quando analisamos o que a Bíblia realmente diz sobre os irmãos de Golias, percebemos que as Escrituras são claras, mas não se aprofundam em detalhes extensos. Os principais relatos estão em 2 Samuel 21, 2.15 e 22 e 1 Crônicas 20, que mencionam gigantes descritos como descendentes de Rafa, guerreiros formidáveis que representavam uma ameaça contínua ao povo de Israel. Esses textos não apenas complementam a narrativa de Golias, mas ampliam nossa visão sobre as batalhas travadas entre Israel e os filisteus. Um dos gigantes mencionados é famoso por possuir 6 dedos em cada mão e pé, um detalhe que destaca sua singularidade. Esse aspecto físico impressionante não é apenas uma curiosidade anatômica. Ele reforça a ideia de que esses gigantes eram vistos como inimigos excepcionais e formidáveis. Outro gigante descrito empunhava uma lança gigantesca, maior e mais pesada do que as armas típicas da época, o que denota sua força sobre-humana. No entanto, é fundamental observar que, embora fossem fisicamente impressionantes, esses gigantes eram humanos e mortais, não seres sobrenaturais ou mitológicos, como algumas interpretações sugerem. Os relatos bíblicos nos mostram que esses gigantes foram derrotados por guerreiros israelitas. Cada vitória era mais do que uma simples conquista militar. Ela simbolizava a superioridade do poder de Deus agindo através de seu povo. Um exemplo claro disso é Davi enfrentando Golias. Ele não se apoiou em sua própria força ou habilidades, mas confiou plenamente no Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, os guerreiros que derrotaram os irmãos de Golias demonstraram fé e coragem ao lutar contra inimigos aparentemente invencíveis. Além das descrições físicas e dos feitos em batalha, o simbolismo dos descendentes de Rafa é um ponto importante a ser analisado. Eles não eram apenas guerreiros fortes. Representavam desafios quase insuperáveis que testavam a fé e a determinação do povo de Deus. Essas figuras se tornaram um lembrete contínuo de que, mesmo quando enfrentamos inimigos gigantescos, seja literal ou metaforicamente, a vitória é alcançada com perseverança e confiança em Deus. Um aspecto interessante desses relatos é como eles destacam o papel de guerreiros específicos. Abisai, por exemplo, matou um dos gigantes que ameaçou Davi. Sibecai derrotou Saf, outro descendente de Rafa. Euanã, por sua vez, derrotou o gigante com uma lança extraordinária. Esses nomes e feitos individuais não aparecem como coincidências. Eles mostram como Deus usava pessoas comuns para realizar feitos extraordinários, transformando batalhas aparentemente impossíveis em vitórias inesquecíveis. É também importante refletir sobre o contexto histórico desses eventos. Naquela época, os filisteus eram um povo altamente organizado militarmente, com tecnologia avançada, especialmente na produção de armas. Os gigantes mencionados eram parte essencial de sua estratégia de guerra, utilizados para intimidar e desmoralizar os inimigos. Contudo, as vitórias de Israel contra esses gigantes mostravam que sua força não vinha de armas ou táticas, mas da fé em Deus. Os descendentes de Rafa também carregam um significado espiritual profundo. Eles representam as barreiras que enfrentamos em nossas próprias vidas, problemas que parecem maiores do que podemos lidar. No entanto, os relatos bíblicos nos lembram de que, assim como os guerreiros de Israel, podemos vencer nossos gigantes com fé, determinação e a ajuda divina. Este capítulo nos convida a olhar além das descrições físicas e eventos históricos, conectando essas histórias ao propósito maior da narrativa bíblica. Esses relatos não são apenas registros de batalhas, mas também lições espirituais que transcendem o tempo. Eles mostram que, mesmo diante de inimigos poderosos, a vitória é possível quando confiamos no poder de Deus. As histórias dos irmãos de Golias não são apenas narrativas sobre batalhas antigas. Elas carregam lições espirituais atemporais.
Cada gigante derrotado pelos israelitas simboliza um desafio que parecia impossível de superar. No entanto, com fé, perseverança e coragem, esses obstáculos foram vencidos, provando que não importa o tamanho do inimigo, Deus é maior. Uma das lições mais profundas está no exemplo de Davi. Ao enfrentar Golias, ele rejeitou as armaduras convencionais e confiou apenas no que sabia usar: sua funda, algumas pedras e sua confiança em Deus. Da mesma forma, somos chamados a usar as ferramentas e dons que Deus nos deu para enfrentar nossos próprios gigantes. Não precisamos ser como os outros ou nos equipar com o que não conhecemos. Precisamos apenas confiar no poder que Deus nos fornece. Além disso, as histórias dos descendentes de Rafa nos ensinam a não subestimar os pequenos começos. Guerreiros comuns, muitas vezes sem fama anterior, foram usados por Deus para derrotar gigantes e conquistar grandes vitórias. Isso nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossa posição ou habilidade, para realizar feitos grandiosos. Outro ponto poderoso dessas histórias é o simbolismo dos gigantes como metáforas para os desafios da vida. Medos, dúvidas, problemas financeiros ou emocionais podem parecer gigantes em nossas vidas, mas as Escrituras nos mostram que, com fé, podemos superá-los. A chave está em lembrar que Deus luta por nós, e nossas batalhas não são enfrentadas sozinhos. Essas lições transcendem o contexto histórico das batalhas de Israel. Elas nos convidam a refletir sobre nossa própria vida e a considerar os gigantes que enfrentamos diariamente. Ao olhar para essas histórias, somos inspirados a ter coragem, mesmo quando a luta parece impossível. Afinal, cada gigante derrotado pelos israelitas não apenas trouxe vitória, mas renovou a fé e a confiança no Deus que luta ao lado de seu povo. Neste capítulo, vamos mergulhar nessas reflexões, explorando como podemos aplicar essas lições às nossas vidas modernas. Que desafios você está enfrentando hoje? Quais armas Deus já colocou em suas mãos para vencê-los? À luz dessas histórias, somos encorajados a enfrentar nossos próprios gigantes com a certeza de que, como aconteceu com Davi e os israelitas, a vitória já está garantida. A história de Golias e seus irmãos levanta muitas questões interessantes, tanto para estudiosos quanto para curiosos sobre a Bíblia. Uma das perguntas mais frequentes é: por que Davi escolheu 5 pedras para enfrentar Golias? Seria porque ele pretendia enfrentar também os irmãos do gigante? Embora essa interpretação seja popular, a Bíblia não faz essa conexão. As pedras podem ter sido uma simples precaução ou um símbolo de preparação espiritual. Outra questão intrigante é sobre a origem dos descendentes de Rafa. Quem eram esses gigantes? Eram realmente relacionados aos Nefilim mencionados em Gênesis? Enquanto algumas pessoas defendem essa ideia, os textos não confirmam essa relação. Os descendentes de Rafa podem ser entendidos como uma linhagem distinta de guerreiros extraordinários, sem necessidade de atribuí-los a seres mitológicos. Muitos também se perguntam como os israelitas, com suas armas simples e limitada tecnologia militar, conseguiram derrotar gigantes tão poderosos. A resposta está na narrativa bíblica. A força de Israel não vinha de suas armas, mas da confiança no poder de Deus. Essa é uma mensagem recorrente em toda a Bíblia, ilustrada de forma clara nas vitórias sobre os gigantes. Um detalhe curioso é a menção ao gigante com 6 dedos em cada mão e pé. Esse detalhe único destaca como esses indivíduos eram fisicamente impressionantes e reforça a singularidade dos inimigos que Israel enfrentava. No entanto, o foco das Escrituras não está apenas na aparência dos gigantes, mas na vitória alcançada por meio da fé. Outra curiosidade é sobre o significado de descendentes de Rafa. Enquanto o termo sugere uma linhagem, ele também pode ser visto como um título que simboliza força e ameaça. Essas figuras representavam mais do que guerreiros, eram símbolos de obstáculos quase intransponíveis, derrotados não pela força humana, mas pela fé em Deus. Por fim, muitos questionam se essas histórias têm relevância para os dias de hoje. A resposta é um ressonante sim. Elas nos lembram que desafios aparentemente insuperáveis podem ser vencidos quando colocamos nossa confiança em Deus. Esses relatos continuam a inspirar, mostrando que a verdadeira vitória vem da fé e não da força. As histórias de Golias e seus irmãos nos mostram que a fé pode superar qualquer desafio.
Esses gigantes, descritos como obstáculos intransponíveis, caíram diante do poder de Deus e da coragem de homens comuns que confiaram plenamente no Senhor. Cada batalha vencida não foi apenas uma vitória militar, mas uma demonstração de que a verdadeira força vem da fé. Esses relatos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Seja enfrentando desafios pessoais, medos ou até mesmo gigantes metafóricos em nossas vidas, as lições desses textos bíblicos são claras. Com Deus, nada é impossível. Assim como Davi enfrentou Golias com confiança, somos convidados a encarar nossos próprios gigantes com fé e perseverança. Agora, é sua vez de refletir. Quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? O que podemos aprender com as histórias de Davi e dos israelitas para superar nossos desafios? Compartilhe nos comentários as suas reflexões e se inscreva no canal para mais conteúdos que iluminam e fortalecem a sua fé. Juntos, vamos continuar explorando essas histórias incríveis e aplicando suas lições em nossas vidas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, e nos diga qual foi a sua lição favorita deste conteúdo. Até o próximo vídeo, e lembre-se, com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer gigante.